pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aí para a gente estar conversar um pouquinho. Semana passada nós conversamos sobre relacionamentos tóxicos, né? E aí essa semana eu tinha pensado em outra coisa e tal, mas durante a semana, mais propriamente dito na sexta-feira, eu li uma reportagem que dizia mais ou menos assim: Justiça decide que filha pode se recusar a cuidar de pai que abandonou na infância. E aí ali, né, a reportagem acaba falando algumas coisas. Então, é uma filha que se recusou em cuidar do pai idoso, apresentou na justiça alguns laudos de agressão, deixa eu dar uma olhadinha aqui, negligência e tal, e ela disse que então ela não teria condições de estar cuidando desse pai. E o juiz então acatou e deixou que ela decidisse então se cuidaria ou não. Aí vem aquela polêmica, né? E a reportagem terminou assim, ó, com a seguinte frase: se você fosse no lugar dela, cuidaria do pai? Sendo que ele abandonou, ele agrediu, ele não deu nada quando ela era criança, né? E agora ele idoso, precisa de ajuda, precisa dessa filha, e essa filha se negou. Então é um pouco polêmico, né? Porque aí vem aquelas questões que nós tínhamos já conversado. Mas é mãe, mas é pai é pai, aquela coisa errada toda. E aí isso me intrigou um pouquinho. E aí eu fui buscar na lei, né, alguma coisa que embasasse isso. Então assim, ó, lá no Estatuto do Idoso, lá no inciso 1º, no 5º parágrafo, diz assim, ó: a garantia da prioridade compete priorizar a priorização do atendimento do idoso por sua família, né? Claro que se não tiver condições, aí vem vem o Estado. Mas aqui, ó, priorizar o atendimento do idoso por sua própria família. Mas eu não quero atender meu pai, ele me fez muito mal. Isso está no Estatuto do Idoso. Aí eu fui lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ela apresentou provas lá quando era criança. E aí lá no artigo 5º do ECA diz assim, ó: nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, né, a pessoa que fizer alguma coisa nesse sentido. É claro que aqui nós não vamos estar discutindo sobre as leis, né, porque isso não compete a nós. Mas aqui entra novamente esse relacionamento tóxico, né? O quanto esse pai, essa relação lá no passado não foi tóxica para essa pessoa, para essa criança, que hoje ela se nega em cuidar do pai, porque ela prioriza a saúde mental e a saúde emocional dela, né? Até que ponto? Então, eu achei bem interessante esse tema, assim, eu achei muito interessante, porque mexe com algo das nossas crenças, né? Família raiz, família eu preciso cuidar, seja pai, mãe, enfim. E não, gente, não é necessário. Até porque assim, ó, a criança, nós quando criança, lá na primeira infância, a nossa família é o nosso porto seguro. E ali nós entendemos que naquele ambiente, com aquelas pessoas, não vai existir nenhum tipo de agressão, seja ela física, emocional, que essas pessoas estão ali para me proteger, para me amar, né? São pessoas com que eu posso contar. E automaticamente, quando criança, a gente passa a imitar, né? A gente tem essa tendência de imitar o pai ou a mãe, ou os dois. Até porque, na primeira infância, os nossos progenitores são os nossos super-heróis, né? Então a gente vê eles, aquele comportamento deles como real. E aí acontece que a gente vai crescendo e a gente vai percebendo quanto aquela relação lá atrás me machucou, quanto aquela relação lá atrás me feriu profundamente.
né? E aí eu não quero mais isso para mim e acabo me afastando. Lembra que eu falei? Não é cortar a relação, e sim apenas se afastar? Isso. E aí eu escrevi alguma coisa, pesquisei sobre né, as questões da lei, e ficou uma pergunta assim no ar, né? E se essa mulher reproduzisse em seus filhos aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela vivenciou com seu pai lá na infância dela, né? Olha o ciclo se repetindo. A gente não sabe, né? Porque a reportagem não diz se ela tem filho, se é casada, nada. Mas isso é algo que eu estou trazendo. Olha esse ciclo, olha que sério isso. Se ela for reproduzir, já que meu pai e minha mãe são exemplos, né? E eu vou reproduzir o comportamento deles no meu futuro, isso é muito sério, né? E é por isso que nós temos sim que perceber quando a nossa relação não está boa e tentar mudar isso, entende? Então, tanto o Estatuto do Idoso quanto da Criança ou do Adolescente diz que a família é em primeiro lugar que vai ser os cuidados. Depois vem o Estado, né? Então, assim, claro que esse senhor não vai ficar desamparado, né? Não conheço, até porque isso aqui não é daqui da nossa região, é de São Paulo, da Grande São Paulo, mas eu achei bem interessante em trazer novamente. Como isso é importante nós estarmos pensando. Como eu quero ser tratada, como eu quero estar bem e como eu vou, então, educar os meus filhos. Não porque eu quero que lá na minha velhice eles venham atrás de mim e me cuidem, não. Para que essa negligência, para que esse relacionamento tóxico, para que todo esse sofrimento não se repita, não se repita, não se repita. Né? E eu até deixei uma frase no final que diz assim: agora eu pergunto, já pensou se essa mulher reproduzir em seus filhos o comportamento que seu pai teve com ela? Fica aqui uma reflexão para todos. Pensem, cada um tem a sua opinião, nós vamos, né, se respeita todas, mas avaliem, pensem, reflitam. Semana que vem a gente volta falando um pouquinho dessas férias dessas crianças aí, que eu andei percebendo algumas coisas e que não é muito legal não. Mas semana que vem a gente conversa sobre isso. Um abraço.